paz do Senhor Jesus. Estou iniciando o 4º dia de exposição no livro de 1 Reis e hoje estarei expondo os capítulos 10, 11 e 12. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e convido você a orar comigo. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti oramos neste momento e nosso coração se alegra em Ti, ó Deus, pois estamos rodeados por todos os lados por Tua bondade e misericórdia. Sabemos que é por elas que o Senhor nos fortalece diariamente. Sentimos o Teu grande amor e o Teu abraço quando lembramos do nosso Senhor Jesus, entregue ali na cruz do Calvário para ser flagelado por nossos pecados. Sabemos também que o Senhor não pôde ignorar tão grande sacrifício. E é por esse sacrifício que apelamos para que nos ouça nesta oração, pois desejamos ser cada vez mais conhecidos pelo Senhor e, consequentemente, conhecer mais de Ti. Essa é a nossa busca constante e é por isso que estamos aqui para iniciar mais um dia de leitura e meditação na Tua Palavra. Não nos negue, Senhor, esse nosso desejo. Somos cada vez mais amantes de Tua Palavra e de ver o quanto o Senhor é misericordioso para conosco, miseráveis pecadores. Só nos resta dizer muito obrigado. Obrigado por nos conceder tão grande salvação. Obrigado por nos conceder o privilégio de estarmos aqui olhando para a Tua Palavra e conhecendo mais do Senhor. Obrigado por nos conceder o privilégio de Te amar. Amém. No capítulo 10, somos informados sobre o cumprimento de mais uma etapa da história de Salomão. Digo cumprimento de mais uma etapa, pois devemos recordar que Deus prometeu a Salomão que, além de riquezas, sua fama seria reconhecida em todos os povos da terra. E o início do capítulo descreve como uma rainha de Sabá, região que estava a quase 2.000 quilômetros de Jerusalém, ficou sabendo da sabedoria do rei de Israel. E a notícia que chegou até ela foi tão estarrecedora que ela decidiu por si mesma ir até Jerusalém para conhecê-lo. E quando chegou até o rei Salomão, a rainha de Sabá ficou mais estarrecida ainda, pois ao observar toda a organização, tanto nas vestes dos oficiais e dos criados, como no modo de servir, assim como a sabedoria que ouviu do próprio Salomão, ela expressou que de tudo que havia ouvido sobre ele, não chegava aos pés de quem ele realmente era. A rainha ficou tão impressionada que presenteou o rei Salomão com toneladas de ouro e ainda grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Mas não foi somente a rainha de Sabá que presenteou Salomão e o seu reino com ouro e pedras preciosas. Somos informados também que o rei Hirão, ou Irão, além de fornecer esses itens que já foram mencionados anteriormente, também forneceu madeiras de sândalo, com as quais Salomão construiu as escadarias do templo e do palácio. Salomão não foi simplesmente passivo no encontro com a rainha de Sabá. Ele também retribuiu a ela com grande gentileza, concedendo-a tudo o que desejou, e ainda lhe deu alguns presentes voluntários, como era e ainda é comum nos encontros políticos. Depois desse encontro da rainha de Sabá com Salomão, somos informados sobre as riquezas do reinado de Salomão. Ele recebia anualmente mais de 3 toneladas de ouro e também dominava o comércio das regiões próximas de Jerusalém, de modo que os reis e seus governadores pagavam-lhe impostos. Os escudos de seus guerreiros, tanto os grandes como os pequenos, eram todos de ouro. Tamanha era a majestade de Salomão, que mandou fazer o seu trono de marfim e o cobriu de ouro. O trono dele era tão excelente que era necessário subir 6 degraus para chegar até ele. E em cada degrau haviam 2 esculturas de leões, uma de um lado e outra de outro. As taças, assim como todos os utensílios do palácio, eram de ouro, de modo que a prata, que também tinha grande valor comercial na época, tinha perdido o seu real valor diante das riquezas no reinado de Salomão. Salomão fez questão de usar utensílios em ouro, tanto no palácio real como na casa da floresta. E além de importar ouro, prata, marfim e muitas outras
pedras preciosas, Salomão também importava animais para Jerusalém, através do comércio marítimo. Salomão não adquiriu riquezas apenas com o comércio exterior e a visita da rainha de Sabá. Ele recebia anualmente visitas de pessoas de todo o mundo conhecido da época, que marcavam audiência para ouvi-lo. E quando tinham contato com toda a sabedoria que Deus havia dado a Salomão, esses visitantes lhe concediam presentes em prata, ouro, vestes, armas e especiarias. Com toda essa riqueza à sua disposição, Salomão possuía um grande exército de cavaleiros com carroças, os posicionando em lugares estratégicos para manter Jerusalém em total segurança. E ainda comercializava esses cavalos com carroças, pois ele comprava do Egito e os exportava para outros povos. Com este capítulo conseguimos entender mais ou menos o quão sábio e rico foi Salomão e o seu reino. Tínhamos contemplado até então as bem-aventuranças de Salomão, quando recebeu a bênção e a aprovação de Deus na consagração do templo em Jerusalém. Mas aqui neste capítulo, nós observamos que o Senhor Deus também concedeu a Salomão as honras de ser considerado bem-aventurado por outros povos. E esse detalhe é importante, porque, como disse no início de nossa exposição, Salomão e seu reino é o representante do reino milenar de Cristo, onde reinaremos com ele, e todos os outros povos estarão servindo ao Senhor e ao seu reinado de paz e justiça. E como é importante pensarmos nisso. Precisamos sempre nos recordar que um dia, não muito distante, estaremos reinando com Cristo e governando juntamente com Ele todos os povos debaixo de um reino de paz, amor e justiça. Que possamos expressar como o apóstolo Paulo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. No capítulo 11, nos deparamos com a realidade de um homem que, mesmo possuindo toda a sabedoria e entendimento concedidos por Deus, ainda assim é um homem e, consequentemente, um pecador. É sobre isso que estaremos meditando no capítulo 11. Salomão, o grande monarca de Israel, o homem que recebeu de Deus tantas e tantas bênçãos, agora aparece rendido, se entregando aos muitos pecados dos povos ao redor de Jerusalém. Por causa de suas muitas alianças com outros povos, e com essas alianças, os muitos casamentos mistos, Salomão cedeu a um dilema, em manter a adoração idólatra de suas esposas ou convertê-las na fé ao Deus verdadeiro. E ele optou por conceder a elas o direito de cultuar os seus deuses ali em Jerusalém. Isso ocasionou a queda do grande monarca de Israel, que havia construído um único templo onde o único Deus verdadeiro seria adorado, mas agora estava levantando vários tipos de altares aos vários deuses de suas esposas. E não somente levantou esses altares, como harmoniosamente com elas adorou a esses falsos deuses. Devido a essas práticas idólatras de Salomão, o Senhor Deus, que havia se manifestado para ele 2 vezes, o proibindo de se curvar diante dos deuses falsos, se irou contra Salomão e sentenciou a divisão do seu reino após a sua morte. Também não permitiu que a paz continuasse, levantando alguns exércitos para guerrear contra Jerusalém. O primeiro que se levantou contra Jerusalém foi Hadade, que era edomita e tinha se abrigado no Egito, e lá, em semelhança a Salomão, também casou-se com outra filha de Faraó. E esse Hadade tinha fugido para o Egito no tempo em que o rei Davi e seu exército havia dominado a região de Edom. Pela providência de Deus, Hadade só ficou sabendo da morte de Davi após Salomão ter se desviado para adorar outros deuses e decidiu atacar Jerusalém. O segundo que se levantou contra Salomão e permaneceu seu inimigo até a morte dele foi Rezon, que reinou na Síria de Damasco e também atacava Jerusalém. O terceiro será muito mais conhecido a partir de agora. Era Jeroboão, que não fazia parte de nenhum outro povo estrangeiro, mas era israelita das regiões de Efraim. E por ter se destacado entre os demais israelitas, Salomão o pôs como maioral entre todos da sua região. E aconteceu que certo dia, um profeta de Siló encontrou Jeroboão, e tendo rasgado as vestes dele em 12 pedaços, deu a ele 10 pedaços, que simbolizavam o seu futuro governo de 10 tribos de Israel. Interessante que ele e o profeta estavam sós nesse momento. Porém,
Mesmo com esse detalhe narrado pelo escritor, a notícia chegou até Salomão, possivelmente pela boca do próprio Jeroboão, que deve ter sido responsável por espalhar a notícia. Quando Salomão ficou sabendo, procurou a morte de Jeroboão, e Jeroboão, para não ser morto, fugiu para o Egito, e lá permaneceu até que Salomão morresse. Salomão reinou por 40 anos em todo o Israel, morreu e foi sepultado próximo do sepulcro de seu pai na cidade de Davi. E Roboão, seu filho, começou a reinar em seu lugar. Aqui neste capítulo, nós contemplamos o início e o fim do grande fracasso de um grande homem. O Salomão, que iniciou seu reinado de forma gloriosa, agora estava entregue à idolatria com o coração afastado do Deus verdadeiro. Mas por causa de seu pai Davi, Deus poupou Salomão de muitas consequências trágicas. Porém, a justiça de Deus não deixa de ser aplicada a um filho rebelde. Por esse motivo, Salomão e o seu reino passaram a ser afligidos por vários ataques de inimigos externos. O que podemos perceber que, junto a um coração entregue à idolatria, também contemplamos um rei completamente descontrolado e sem o temor de Deus. Pois quando soube da profecia, não se inclinou em arrependimento como seu pai fazia, mas manteve o seu coração orgulhoso, desejando a morte de um de seus irmãos. Precisamos aprender com Salomão, seguindo o ensino que ele mesmo deixou para nós em Provérbios. Olha que dilema. Está escrito lá no capítulo 16, versículo 18. A soberba vem antes da ruína, e a altivez de espírito antes da queda. Ainda que esses grandes homens foram um tipo de Jesus no Antigo Testamento, como já disse anteriormente, nenhum deles representam perfeitamente o Filho de Deus, que é irrepreensível e santo em toda maneira de viver. Mas em cada caso, nesses tipos de representação, podemos encontrar um sinal divino demonstrando que a única história da humanidade estava sendo escrita desde o início. Um povo pecador e rebelde estava recebendo o cuidado de um Deus santo e justo, mas também amoroso e perdoador. E nos dias atuais, a mesma história continua sendo escrita, mas o povo de Deus atualmente não é apenas uma nação como era nos dias de Salomão. O povo de Deus está entre todos os povos. Nós, eu e você, somos o povo de Deus. E, infelizmente, não somos muito diferente do povo do Antigo Testamento. Somos pecadores e, por esse motivo, muitas vezes rebeldes e teimosos. Mas fomos encontrados por Deus em sua misericórdia pelo sacrifício realizado na cruz do Calvário. Bom, depois desses episódios de muita tristeza e lamento, veremos que a história de declínio espiritual do povo de Israel só terminará na expulsão do povo da terra. No capítulo 12, iniciamos a segunda e última parte do livro, onde veremos a história de um Israel dividido em dois povos, o povo do norte e o povo do sul. O norte será liderado por Jeroboão, que iniciará o seu reino a partir de Siquém, e depois será transferido para Samaria. E o sul, liderado por Roboão, tendo Jerusalém como a sede do governo desde sempre. Ainda que no início do capítulo vemos Roboão sendo reconhecido como o verdadeiro herdeiro do trono de Israel, alguns do povo foram chamar Jeroboão do Egito, para que ele, junto com todo o povo, fossem reunidos na terra de Siquém e recebessem um novo rei. Porém, convém mencionar que a terra de Siquém era a terra onde Jeroboão tinha grande influência. Jeroboão, você sabe, né? Tinha a promessa de ser rei sobre 10 tribos de Israel, conforme a profecia do profeta de Siló, como vimos no capítulo anterior. Não sabemos o porquê o povo se reuniu justamente em Siquém, terra de Jeroboão, e não em Jerusalém, para aclamar Roboão como novo rei. O certo é que o povo colocou diante de Roboão uma proposta de redução de impostos. Possivelmente esses altos impostos eram cobrados por Salomão para que a manutenção de seu reino luxuoso fosse possível. E certamente essas cobranças vieram a ser efetivadas no meio do povo depois que o seu desvio espiritual aconteceu, pois os constantes ataques inimigos certamente dificultavam a administração de seu governo. Bom, diante da proposta do povo, Roboão pediu um tempo de 3 dias para trazer a resposta. E tendo consultado seus conselheiros mais antigos, aqueles que auxiliavam Salomão em seu reino, ouviu deles a resposta mais razoável,
a de ser flexível à exigência do povo, mas preferiu ouvir aos seus amigos de infância, que o aconselharam a aumentar ainda mais as tarifas de seu governo. As declarações do texto são impressionantes. Ele chega a afirmar diante do povo que o seu dedo midinho é mais grosso que o lombo de seu pai, e ainda declarou que os seus açoites seriam como picadas de escorpiões. Com essas declarações de aumento de impostos diante do povo, todos se revoltaram contra ele, mas a sua disposição estava em manter as suas declarações. E com essa atitude, Roboão estava conduzindo a história para o cumprimento da profecia entregue a Jeroboão, como vimos no capítulo anterior. Somente a tribo de Judá e os remanescentes de Benjamim permaneceram debaixo do reinado de Roboão, filho de Salomão. As demais tribos ficaram com Jeroboão, debaixo do seu reinado na terra de Efraim. Mesmo assim, na tentativa de harmonizar e unir novamente o reino, Roboão pediu para Adonirã interagir com o povo, mas esse acabou sendo apedrejado pela multidão, morrendo ali mesmo. Roboão, porém, fugiu para Jerusalém, e de lá empreendeu uma segunda tentativa de reconquistar o reino, agora, porém, através da guerra. Mas um profeta chamado Semaías foi até Jerusalém e ordenou que falassem a Roboão que Deus mesmo tinha ocasionado a divisão do reino e não era para haver guerra entre os dois povos. Diante dessa profecia, todo o povo de Judá retornou para sua casa. Jeroboão fez da cidade de Siquém sua cidade real e Penuel uma cidade de apoio militar. Porém, Jeroboão pensou sobre a exigência da lei na questão das festas anuais e diante do dilema, onde os israelitas estariam indo até o templo em Jerusalém e lá pudessem desejar retornar e habitar em Jerusalém, ele decidiu, depois de tomar conselho, edificar 2 bezerros de ouro, um situado na cidade de Betel e outro na cidade de Dan. E em ambos os locais ele fez uma festa de consagração desses bezerros de ouro, e ainda separou alguns israelitas como sacerdotes, mesmo esses não sendo da tribo de Levi. Fez também festas de inauguração em cada um desses locais, e estabeleceu dias festivos para serem celebradas as festas diante desses bezerros. Essa prática de levantar um bezerro de ouro como representante do Deus verdadeiro já teve seu lugar na história do povo de Israel, como vimos no Êxodo, e sabemos que o final dela não foi agradável. É importante percebermos que a atitude de Jeroboão em levantar bezerro de ouro como representante do Deus verdadeiro não fere diretamente o primeiro mandamento dos 10, fere na realidade o segundo mandamento. Pois no entendimento dele, assim como no entendimento do povo de Israel no tempo de Arão, era fazer uma imagem que representasse o Deus verdadeiro. E isso foi proibido no segundo mandamento e não no primeiro. Só para lembrar rapidinho, o primeiro mandamento reza o seguinte: não terás outro Deus além de mim. E quando Jeroboão levanta esses bezerros de ouro, ele não estava levantando um outro Deus para ser adorado, mas desejava que o bezerro de ouro transmitisse a ideia de que o Deus verdadeiro estava ali representado pela força e fertilidade de um bezerro. Lembrando que esse era o entendimento egípcio da representação. E quero aproveitar esse momento para esclarecer que muitos de nós, crentes em Cristo, mesmo não tendo nenhum ídolo físico material diante de nós, levantamos imagens e por essas imagens adoramos a Deus. Para ser mais específico, posso utilizar uma realidade bem atual dentro das igrejas cristãs. É comum conversarmos com cristãos que nutrem dentro de si a ideia de que Deus, o Senhor dos céus e da terra, é o Deus que cura, e formam uma imagem de representação para Deus. Não que seja errado acreditar que o Senhor Deus é poderoso para curar. Não, Ele realmente é poderoso para curar. Mas muitas vezes Ele não vai curar algumas enfermidades. E aí mora o grande perigo de se levantar imagens que representam o nosso Senhor Deus em nossos corações. Eu estou dando apenas um simples exemplo. Mas existem pessoas que levantam a imagem de um Deus que traz prosperidade. Outros de um Deus que se manifesta com grande estrondo e em fogo, como foi no caso do profeta Elias. A propósito, deixa eu lhe contar uma coisa. O profeta Elias foi um grande profeta. E esse levantou uma imagem do Deus verdadeiro, pois ele só conhecia o Deus do fogo e do trovão. Foi quando Deus precisou o conduzir até a caverna para manifestar a ele
que não existem imagens que definam o nosso Deus. Ele é soberano e independente de nós. Ele tem os seus propósitos e os seus modos de agir, e nós precisamos compreendê-lo na sua essência e não em alguma manifestação particular de seu poder. O nosso Deus é o Deus que cura, mas é o Deus que pode manter alguns irmãos enfermos e, através desta enfermidade, o conduzir à eternidade. O nosso Deus é o Deus que prospera, mas também pode conduzir um irmão a viver uma vida privada de muitos bens materiais aqui, para que esse Filho de Deus esteja no céu na eternidade. O nosso Deus é o Deus que se manifesta com poder, com glória, mas também é o Deus que fala mansamente aos nossos corações. Desejo terminar esse dia conduzindo os seus pensamentos a uma limpeza de qualquer tipo de imagem que exista dentro de você, que possa representar o Deus Todo-Poderoso. Não permita que qualquer desejo ou sonhos que você tenha seja o único motivo de você estar na presença de Deus. Não se aproxime de Deus com o propósito de vê-lo servindo a você em seus caprichos. Precisamos nos voltar para Ele e não simplesmente nos manter firmados na presença dEle enquanto o seu imenso poder, de alguma forma, tem nos favorecido. Precisamos arrancar de nós todo tipo de imagem que nos distanciam de Deus, nos distanciam do Deus verdadeiro. Ainda que o Senhor seja um Pai amoroso e bondoso, não devemos ir a Ele olhando simplesmente para as suas mãos. Como canta Alessandro Vilas Boas, muitos olham suas mãos, mas nós só queremos os seus pés. Precisamos nos humilhar diante dele e acreditar no seu amor e cuidado soberano. Mesmo que aqui venhamos padecer dificuldades, aflições, mas lá na eternidade desfrutaremos de alegria tão grande que aquela maior alegria que você já teve aqui nesta terra não se compara com a alegria que teremos lá. Persevere confiante no desejo e propósito de conhecer mais do seu Deus, mais do nosso Deus, e que seu único objetivo em servi-lo não seja você mesmo ou seus sonhos em particular, mas seu prazer de estar e permanecer na presença dele. Aqui eu encerro mais um dia, esperando você amanhã, querendo Deus.